O Ricardo Deca mandou a contribuição também, falou: Boa noite, professor. Pode falar a respeito de como contavam os anos na antiguidade? Já ouviu falar que Matusalém só vivera tanto por conta dos anos serem mais curtos nos calendários antigos. Ah, e ele faz um comentário misterioso aqui sobre o mistério. Então, sobre a questão dos como eram contados os anos na antiguidade, tem um vídeo aqui no canal sobre isso, que eu falo pelo menos de algumas outras formas de contagem, né? Que na verdade não fala do período do ano, né? Mas procurei depois. Em que ano decidiram qual seria o ano um? Eu acho que é esse o título do vídeo. Aí eu falo de formas de contar cronologicamente o número do ano, né? Se a gente está no ano um, 2, 3 ou 4. Mas eu realmente acho que não falo da duração do ano nesse vídeo. Mas assim, nos tempos ali da produção dos textos bíblicos, os anos eram contados ou a partir de um calendário solar ou de um calendário lunisolar. Então, no calendário solar, os meses tinham ali 365 dias, e nos calendários, que é a idade de Enoque, inclusive, né, quando ele é chamado por Deus para andar com Deus, etc. Se você tem um calendário lunisolar, você vai ter mais ou menos a duração de um ano, só que você conta a soma dos meses. Então você vai ter alguns anos que vão ser mais longos para compensar aqueles anos que foram mais curtos, né? Porque se você fizer aí 12 vezes. Bom, aí depende também de como você conta os meses, né? Porque existem calendários lunisolares com meses intercalares também. Mas enfim, não é muito longe de 360 dias a duração dos anos da antiguidade, né? Os egípcios contavam com calendários solares já há muito tempo, e os mesopotâmicos tendiam à contagem lunisolar, majoritariamente. Entre os judeus, que a gente tem notícia, havia essa discussão. Por exemplo, na comunidade de Qumran e também no livro de Enoque, entre os manuscritos do Mar Morto, a gente tem textos que defendem uma contagem solar, um calendário solar, contra o calendário lunisolar. O que é até uma coisa muito importante, porque isso muda as datas festivas, né? E isso impacta, consequentemente, a organização do templo e até a autoridade do templo. Porque se você falar que os funcionários do templo estão fazendo os dias sagrados no dia errado, você está questionando a legitimidade daqueles sacerdotes. Né? Então, é uma coisa que tem um impacto muito forte. Mas, assim, resumindo, os anos eram contados dessa forma e a coisa não se afastava muito de 360 dias. Então, essa explicação de contagens de anos mais curtos para explicar as idades astronômicas ali de Matusalém e companhia não me pega. A idade desses patriarcas antediluvianos que viviam um bocado me parece ter muito mais a ver com uma valorização dessas figuras, com essas idades indicando um outro tipo de vida que se vivia antes desse juízo divino que acontece no dilúvio, porque a gente encontra isso também na Mesopotâmia. Os reis mesopotâmicos das tábuas sumérias antediluvianos, porque tem o dilúvio lá também, né? Quem não viu o vídeo sobre o dilúvio aqui no canal, depois assista. Os reis mesopotâmicos das tábuas régias, né, sumérias, também vivem muitos e muitos anos. Alguns vivem dezenas de milhares de anos. Então vivem ainda mais do que Matusalém e companhia. E a gente foi para a Mesopotâmia, né? A gente estava mais ou menos ali na região do corredor palestinense, do corredor palestino, da região de Israel-Palestina, da região do Levante, da Síria-Palestina, como queira chamar. Aí a gente foi mais para o leste, para a Mesopotâmia. E aí, se a gente for mais para o leste ainda, a gente chega na Índia, onde a gente tem pessoas vivendo por milhões, talvez bilhões de anos. Então, assim, essa ideia de uma longevidade, de uma era superior, que já não é a que a gente vive, isso é uma constante na Índia, no Irã, na Mesopotâmia, no Antigo Oriente Próximo, de forma geral. Não sei se no Egito, mas nessa linha, né, que a gente pode traçar da Índia até, por exemplo, Jerusalém, a gente observa que as culturas antigas tinham essa ideia, inclusive entre os gregos. Os gregos também, que tiveram contato com todas essas populações, os gregos também falavam da era de ouro, da raça de ouro, melhor dizendo, né? Hesíodo fala da raça de ouro, que era uma raça que viveu há muito tempo e que vivia períodos indeterminados, muito longos, e que quando morriam,
era como se eles dormissem. Não era uma morte traumática. Eles não experimentavam a morte como algo traumático. Eles viviam por muitos e muitos e muitos séculos ou milênios. Acho que o Exíodo não especifica uma data, um prazo, né? Melhor dizendo. Mas quando essas pessoas finalmente perecem, eles é como se eles dormissem, né? Então eles não têm a morte como algo traumático. E a morte como algo negativo entra no mundo posteriormente. E a gente estaria na raça de bronze, mais ou menos, ou pelo menos Exíodo estava na raça de bronze, né? Então tem essa questão das raças que o Martin West, por exemplo, que é um estudioso um estudioso dessas religiões comparadas, né, indo-europeias, ele aponta conexões textuais, inclusive, entre esses autores, né, de onde estariam vindo essas ideias, como é que Hesíodo, por exemplo, se apropria de uma ideia de eras metálicas, né? Raça de ouro, raça de bronze, de prata, de bronze, raça de ferro, a gente está na raça de ferro, melhor dizendo. Ele se apropria dessas metáforas metálicas de eras que estão na Mesopotâmia, que inclusive aparece na profecia de Daniel, da sequência dos impérios, ouro, prata, etc. Então essa é uma ideia comum na região. Enfim, e aí ele traça isso num livro chamado The East Face of Helicon, ou Helicon, a face oriental do Helicon.